E agora acompanhe a última parte da palestra do ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição Democrática e a efetivação dos direitos. São visões diferentes sobre interrupção da gestação. Respeitar o outro não significa abdicar de si próprio. Respeitar o outro significa apenas permitir que cada um viva a sua verdade, a sua crença, num mundo feito de tolerância. No verso inspirado do poeta espanhol Ramón de Campo Amor, en este mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo tiene el color del cristal con que se mira. As coisas na vida têm a cor da lente pela qual estão sendo vistas. E as pessoas veem com lentes diferentes. Ainda no tema elevação do patamar ético, o foco do debate deve ser o argumento, a ideia, e não a pessoa que a enuncia. Nós precisamos superar um estágio civilizatório deficiente de que o debate de ideias envolve a desqualificação moral de quem pensa diferente e o sentimento narcísico e prepotente de que se alguém pensa diferente de mim, só pode estar mal intencionado ou a serviço de alguma causa inconfessável. O adversário, portanto, deixa de ser alguém livre e igual em defesa do seu ponto de vista e passa a ser o inimigo pervertido que certamente quer se locupletar com o seu argumento. Essa é uma forma primitiva de viver a vida. Portanto, além de respeitar o outro, o avanço do debate público precisa que o foco vá para o argumento e não para a desqualificação moral do outro. Na frase feliz do bispo Desmond Tutu, da África do Sul, em lugar de levantar a voz e acusar os outros, melhore o seu argumento. E por fim, a construção de um mundo melhor começa verdadeiramente a partir de si próprio. Muitos dos vícios que nós hoje assistimos na vida pública brasileira, eles são projeções de vícios da vida privada. Numa democracia, o governo é eleito pela sociedade e, portanto, não há mais esta separação nós e eles, porque nós fazemos o governo. Nós escolhemos quem vai titularizar o poder público. E, portanto, nós precisamos também começar, pela vida privada, a mudança de atitude que nós cobramos dos governantes. Tais atitudes da vida privada condenáveis incluem a falta de boa-fé objetiva que está presente sempre que alguém passa o outro para trás. A cultura do sem nota e do com nota. A ultrapassagem pelo acostamento. A furada de fila. A pichação do muro. O lixo na rua. O insulto em vez do diálogo. E muitas outras desonestidades, espertezas e descaminhos do espírito. Não dá para viver uma vida sem ética e de dedo em riste, apontando todos os defeitos dos outros. A virada que nós precisamos dar, como país e sociedade, a mudança de patamar que nos libertará da ignorância e do atraso, precisa de um salto existencial pessoal, na ideia inspirada de Gandhi. Seja você a mudança que deseja para o mundo. E aqui, meus caros amigos, prezado presidente, eu termino o meu segundo capítulo dedicado à sociedade e essas ideias que procurei compartilhar.
necessidade do florescimento da sociedade civil com inovação, empreendedorismo social e filantropia, criação de instituições de ensino superior de ponta e algumas mudanças de patamar ético. E aqui chego no terceiro capítulo, que é dedicado ao direito no Brasil, superação do atraso e dos gargalos. Minha primeira ideia sobre o direito é a da redução drástica do foro por prerrogativa de função, ou o apelidado foro privilegiado, que é uma reminiscência aristocrática que nós perpetuamos no Brasil, de permitir que algumas autoridades sejam julgadas nas ações penais perante o Supremo Tribunal Federal ou perante o Superior Tribunal de Justiça. O sistema é muito ruim, é feito para não funcionar, é feito para fomentar a impunidade, é feito para que se chegue à prescrição de boa parte dos casos relevantes. Pouquíssimas autoridades deveriam conservar o foro por prerrogativa de função. O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, o procurador-geral da República, e não mais do que isso. E não mais do que isso. O modelo tem vícios insuperáveis. Em primeiro lugar, ele é não republicano, porque faz parecer que alguns são mais iguais do que outros. Em segundo lugar, nem o Supremo nem o STJ estão aparelhados para fazer papel de juízo de primeiro grau, com instrução de processos, oitiva de testemunhas, produção de provas, perícia. E se fizermos isso, não estaremos fazendo o que verdadeiramente nos cabe fazer. E, por fim, o modelo é disfuncional, porque o sujeito renuncia, o processo desce para o primeiro grau, aí ele se reelege, o processo sobe de novo para o Supremo ou para o STJ, e quando está prestes a ser julgado, o sujeito renuncia ou não se elege, e aí volta, e aí prescreve, e aí a sociedade tem a sensação de impunidade, e parece que nós somos cúmplices dessa impunidade, porque o sistema é feito para isso mesmo, para que, ao fim e ao cabo, ninguém seja punido se estiver no estrato superior da sociedade. Portanto, minha proposta é a criação de uma vara federal especializada em Brasília, cujo titular será escolhido pelo Supremo Tribunal Federal, um juízo de primeiro grau de jurisdição, escolhido o titular pelo Supremo, por um mandato de 4 anos, ao final dos quais ele vai automaticamente promovido para o seu tribunal, e ali, em primeiro grau, com quantos juízes auxiliares forem necessários, será feita a jurisdição penal dos que hoje têm foro por prerrogativa de função. Por qual razão uma vara federal em Brasília, em lugar da competência normal que seria da Justiça Estadual? Por 2 razões. A primeira, para que a autoridade pública tenha alguma proteção institucional e não fique à mercê de ações propostas em qualquer parte do país. E, em segundo lugar, porque em Brasília, numa vara federal, se impede a influência das oligarquias locais, seja para proteger, seja para perseguir quem quer que seja. E um modelo simétrico poderia ser aplicado nas ações por improbidade. Minha segunda ideia em matéria de direito é o equacionamento do problema do excesso de litigiosidade e da demora processual no Brasil. Essa não é uma questão fácil. Tramitam no Brasil mais de 100 milhões de ações, dos quais 1/3 são casos novos que foram ajuizados em 2013. Estatisticamente, isso significa que em cada 2 brasileiros, 1 está com uma ação na justiça. Com um ligeiro avanço civilizatório, o processo vai funcionar assim.
o juiz de primeiro grau recebe a inicial e fixa uma data. Daqui a 6 meses, ou 3 meses, ou 9 meses, esses autos vão conclusos para a sentença. E as partes e seus advogados têm este prazo para produzir as suas provas. Ou seja, nós vamos viver um país em que os processos têm começo, meio e fim durante a vida útil das pessoas, sem ficarem para inventários. Somos herdeiros de uma tradição que, apesar de muitas virtudes, foi a tradição do último país da Europa a acabar com a Inquisição, do último país da Europa a acabar com o tráfico negreiro, do último país da Europa a acabar com o absolutismo. Ou seja, nós tivemos que construir um país do zero e com originalidade. E em pouco mais de 200 anos, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo e é uma das maiores democracias de massa do mundo, que vem de tirar 30 milhões de pessoas da linha da pobreza. Do regime escravocrata ficou-nos a diversidade racial e cultural e temos enfrentado bravamente a superação das discriminações no Brasil com ações afirmativas. Ou seja, estamos criando uma sociedade em que os direitos fundamentais estão no centro do sistema. Temos 25 anos de estabilidade institucional, temos eleições periódicas e somos uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil foi, se não o maior, um dos maiores séculos do século XX. E, portanto, nós temos muito o que celebrar, não como quem deita sobre os louros, mas quem se alimenta do sucesso que já obteve para continuar avançando. E agora, ao longo do século XXI, nós vamos enfrentar e superar o abismo social brasileiro, com educação, empreendedorismo e serviços públicos de qualidade. E então, com atraso, mas não tarde demais, chegaremos finalmente ao futuro, oferecendo um exemplo de civilização para o mundo, com justiça social, liberdades públicas, pluralismo cultural, diversidade racial e alegria de viver. Muito obrigado. E hoje nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. Até semana que vem!